aos apóstolos de lhes enviar o Espírito Santo. Porque Jesus insistiu tanto, é que nosso Senhor mostrou durante o tempo que ficou com os apóstolos que Ele era o esperado das nações, Ele era o prometido por Deus para o seu povo. Compreenderam que era o Emanuel, o Messias, Deus conosco. E os apóstolos tinham uma grandíssima confiança em nosso Senhor. Ele está conosco. Quantas vezes os apóstolos se encontraram em dificuldades no mar? Quantas vezes os apóstolos se encontraram em dificuldades, por exemplo, quando houve a multiplicação dos pães, tanta gente para alimentar e Jesus alimentou? Quantas vezes eles estiveram nas tempestades lá do mar da Galileia e viram a segurança em Jesus se acalmar a tempestade? Quantas vezes eles estavam para pescar e Jesus fala: olha, façam assim e vocês vão conseguir. Que confiança eles tinham em Jesus. E agora nosso Senhor fala que vai embora. Se, por exemplo, um filho querido numa família, um esposo querido numa família, quando se ausenta, causa tristeza. Então imagina aquele que resolve tantos problemas para nós, vai se ausentar. E por isso está aqui no Evangelho, Jesus dizendo para os seus discípulos: agora eu vou para aquele que me enviou. Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então, os apóstolos ficaram tristes ao ouvir que Jesus ia se ausentar. Meus amados irmãos, mas os comentadores, eles falam assim: Jesus vai se ausentar, os apóstolos estão tristes, mas Jesus fala assim: gente, essa ausência, esse preço que é necessário pagar, vale a pena pagar. Eu vou me ausentar, mas vocês vão ter um defensor que eu vou enviar. É bonito Jesus com esse preço assim da ausência dele. Não vai ficar ali uma lacuna, porque vai vir um outro que deve ser tanto quanto valioso, poderoso quanto Jesus, que vai suprir aquela lacuna. O que nosso Senhor está fazendo? Ele está revelando a Santíssima Trindade. O nosso Deus é um Deus uno e trino. E com todo este processo, toda esta troca que nosso Senhor está aqui falando, Ele está manifestando que em Deus há três pessoas: o Pai, Ele, enviado pelo Pai. E quando a gente lê esses trechos aqui de São João, os capítulos 14, 15, 16, quando a gente lê com atenção, a gente vai ver Jesus faz questão de dizer, de revelar a vida interior de Deus, como Deus é. Está revelando o mistério de Deus. Nosso Deus é um Deus só, em três pessoas. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio, fez a redenção. Ele não fez a redenção sozinho, ele estava agindo junto, com uma mesma ação lá com o seu Pai e com a força do Espírito Santo. E agora ele se retira
para que se manifeste o amor dele e do Pai na pessoa do Espírito Santo. Por isso nosso Senhor fala assim: se eu for, eu vos enviarei o defensor. Aqui ele não fala muito porque falou em outras circunstâncias. Então vamos agradecer a nosso Senhor e vamos nós abrir o nosso coração para essa plenitude de Deus. Que nós amemos, que nós creiamos, que nós adoremos a esse Deus que se manifesta a nós, que é revelado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, eu gostaria aqui de destacar no Evangelho algo que acontece sempre, que aconteceu na festa de Pentecostes, com a vinda do Divino Espírito Santo, que o Pai enviou, que Jesus enviou, e que aconteceu, portanto, no começo da igreja, e no decurso de toda a igreja, e acontece com cada um dos seres humanos que conhece Jesus e se converte e começa a levar uma vida segundo Jesus. Vem o Espírito Santo, ilumina e transforma aquele homem. E transforma, para a gente usar aqui os termos do Evangelho, da seguinte maneira: quando vem, toda vez que há uma conversão, toda vez que alguém conhece Jesus, isso aqui acontece na vida do ser humano. E nós podemos até dizer assim: se isso não aconteceu ainda comigo, é preciso que isso aconteça para que eu viva plenamente a fé cristã. O que acontece? Quando vem o Espírito Santo sobre um ser humano, sobre um homem, o homem aqui quer dizer homem e mulher, não é? Sobre o ser humano, primeira coisa que acontece na vida daquele homem, ele começa a dizer assim: eu perdi meu tempo quando não vivi como um cristão. Jesus devia ser amado desde a minha infância e eu vivi ali de um modo triste. Isso acontece quando a pessoa se converte. O homem que se converte, ele começa a chorar por uma vida errada que ele levou, sobretudo quando levou uma vida vã, sem ter Jesus como centro da sua atenção. Isso é a primeira consequência de um homem. Se a gente perguntar a Santo Agostinho, ele fala: olha, eu me arrependo muito de ter sido logo batizado, de não levar uma vida como Deus quis que eu me levasse. Você pergunta a qualquer santo. Se você fosse confessar com São João Maria Vianney, e você começasse a dizer alguma coisa, mas sem aquele arrependimento, sem aquela seriedade de uma vida cristã, ele começaria a chorar. Você leva uma vida de criatura na vaidade, sem considerar que o seu benfeitor, Jesus, seu Salvador, seu Redentor, e você depende dele. E por isso, quando vem o Espírito Santo sobre um ser humano, quando ele invade um coração, aquele coração vê a vaidade do mundo e começa a pedir perdão a Jesus, ter levado uma vida sem considerá-lo, sem colocá-lo em primeiro lugar. Uma outra coisa que acontece também é que Jesus falou aqui: o Espírito Santo vai convencer do pecado, porque não creram em mim, e a justiça, porque vou para o Pai. A pessoa vai logo entender toda a vontade de Deus. Quantas vezes a gente não entende a vontade de Deus? Quantas vezes a gente fica como que revoltado, assim: olha, aconteceu tal coisa, onde estava Deus? Mas quando vem o Espírito Santo, aquela pessoa é iluminada e ela aceita: olha, os juízos de Deus são retos, sua vontade é santa. Algumas coisas a gente compreende e a gente ama e louva a Deus, outras vezes a gente não compreende, mas Deus é o infinito,
Não compreendo agora, mas um dia eu vou compreender. Eu não compreendo agora porque estou vendo só um aspectozinho, mas Deus está vendo tudo. E um dia, quem sabe, Ele vai me mostrar e eu vou compreender. Aquele que tem o Divino Espírito Santo, ele abraça totalmente a vontade de Deus. Por fim, meus amados irmãos, quando vem o Espírito Santo sobre o ser humano, é o que Jesus está dizendo aqui, que o Espírito diz assim, relativamente ao pecado, à justiça e ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós, quando temos o Divino Espírito Santo, nós aborrecemos o mal. Nós sabemos que o demônio, o príncipe deste mundo, já está condenado e nós não podemos segui-lo, e que vai haver depois a grande recompensa, e estamos de acordo com tudo que Deus determinar. E a pessoa, então, tudo assim, aquele cuidado para que seja feita a vontade de Deus e não do maligno. Aquele cuidado para que a gente não seja enganado pelo demônio. E esse cuidado não é um cuidado assim, com a ciência pura, meramente humana, mas aquele cuidado de estar sendo defendido pelo Pai do céu, pelos anjos, pelos santos, para que a gente não seja decepcionado, enganado pelos demônios, que já estão condenados, porque não aceitaram, não querem e atrapalham o reino de Deus, nosso Senhor. O que eu vou dizer aqui? É importante que nós nos preparemos para essa grande festa de Pentecostes, que vai acontecer com a ascensão de Jesus. Ele vai nos enviar o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Até um trechinho anterior que não está aqui no nosso texto, eu gostaria de lembrar. Jesus falando para os apóstolos, ele diz assim: quando vier o Paráclito, que eu vou enviar do Pai. Interessante esse processo, né? O Divino Espírito Santo, quem envia o Divino Espírito Santo? Jesus. Quando é que ele vai enviar? Quando ele estiver com o Pai. O Paráclito que eu enviarei do Pai. O Espírito de verdade que procede do Pai. Aí Jesus mesmo está dizendo, ele envia o Espírito Santo. O Pai também envia o Espírito Santo. E quando ele vier, o Espírito Santo dará testemunho de mim. E vós dareis testemunho de mim. Porque desde o princípio vós estáis comigo. Como nosso Senhor gostaria de estar sempre conosco. E a vida cristã é isso. O que é um cristão? Um cristão é que vive a sua vida, trabalha, estuda, ajuda o próximo, ama a Deus, em união com Jesus, pela graça, pelos afetos, pelo conhecimento. Vamos pedir isso a nosso Senhor, que isso aconteça na nossa vida, que a gente não perca tempo. O tempo passa. Talvez chegará um dia que a gente está lá doente, acabou o tempo para a gente não se recupera mais. E a vida cristã que eu devia ter levado, eu não levei. Que nosso Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, nos ilumine com o seu Espírito, com o Espírito Santo, para que nós não percamos tempo, mas que levemos uma vida junto a Ele. Uma vida de família, uma vida de trabalho, uma vida de juventude. É diferente um jovem que vive com Jesus de um jovem que vive sem Jesus. O que vive sem Jesus não vive o plano de Deus. O que vive com Jesus, ele vive plenamente a sua vida. Deus o criou para isso. Que nosso Senhor nos ajude nessa nossa vocação. Quero terminar com o último conselho, meus amados irmãos. Esse último conselho é de São Tiago. Para que nós possamos levar uma vida cristã,
É uma graça de Deus, por isso a gente nunca deve ser orgulhoso. Olha, eu sou melhor do que você porque sou cristão. Não, não fale assim. Eu sou cristão não pelos meus merecimentos, mas pela graça de Deus. O que eu tenho que fazer aqui diante de todos é mostrar minha gratidão a Deus, e que outros também mostrem, quando receberem essa graça, esse dom do alto, essa dádiva perfeita, que São Tiago fala que vem de Deus, que é a vida cristã. E São Tiago nos dá um conselho que eu quero aqui deixar para todos. São Tiago fala como é importante que nós nos alimentemos da palavra de Deus. Se eu tenho uma vida física, corporal para eu alimentar, eu tenho também uma vida cristã, espiritual para eu alimentar. A vida, o pão de cada dia, todo homem sai atrás. Nós também saímos atrás. Quanta gente trabalha. Às vezes eu fico observando os pobrezinhos nas esquinas das ruas, estão lá o dia todo pedindo dinheirinho para quê? Para ter o que comer. Eles querem o que comer. Eles não estão nem pensando em comprar carro, comprar coisa. Não, eu quero que no final do dia eu tenha um dinheiro para amanhã eu comer. É a busca, né, por essa vida, para sobreviver. Por isso que é bom, de vez em quando, na esquina a gente dá um dinheirinho para alguns, né? E eles vão sempre louvar a Deus. Quantas vezes você dá um realzinho, a pessoa agradece a Deus por aquele realzinho que está levando, que vai somar. Pode haver espertalhões na esquina? Pode, mas como a gente não é tão esperto assim para distinguir quem é o espertalhão e quem é o pobre mesmo, necessitado, dá o dinheiro, ajuda quanto pode, porque eles vão louvar a Deus nosso Senhor por aquela ajuda recebida. Mas nós nascemos só para ficar buscando o pão de cada dia? Não. Esse pão que alimenta o nosso corpo. Nós precisamos buscar um alimento que permanece para a vida eterna. E São Tiago fala, dizendo assim: amados irmãos, que todo homem deve estar pronto para ouvir, lento para falar e lento para a cólera. São os conselhos que ele nos dá para que a gente abra o coração para a palavra de Deus. Porque, por exemplo, se você não for um homem que tem um certo autodomínio, que perdoa o seu próximo, que afasta de você a cólera, a ira, aquele desejo de vingança, a gente tem que afastar isso da gente. A justiça deve ser amada, a justiça deve ser praticada, a justiça deve estar sempre conosco, mas deve ser a justiça. E a gente vai e põe com a justiça a misericórdia. A misericórdia é assim: olha, alguém está te devendo, essa pessoa deve pagar você. Mas você tem que ter um olho de tal maneira que você veja também que às vezes aquela criatura, aquele ser humano, ainda não é capaz de te pagar. E com aquele ser humano você tem que exercer a misericórdia. Isso Deus usa constantemente conosco. Como é que nós podemos pagar a Deus tantos e inumeráveis benefícios? A gente nunca pode. A gente só tem que agradecer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor não somente é justo comigo, o Senhor é sempre misericordioso comigo. E agradecer sempre a Deus. Por isso, assim, para que o nosso coração se abra para Deus, é importante que a gente comece a colocar a misericórdia na nossa vida, a exercer e a praticar. Por isso esses conselhinhos de São Tiago, para que Deus entre no nosso coração, a gente compreenda mais a Deus, ame mais a nosso Senhor, o seu plano para a nossa vida e queira fazer. Uma outra coisa importante também, para que a palavra de Deus dê resultado no nosso coração, é assim: se eu estou num pecado, se eu estou fazendo algo que eu sei que não é de Deus, eu preciso tirar isso de mim. E por isso São Tiago fala:
desembaraçai-vos de toda imundície e de todo resquício do mal. Se minha consciência fala, esse negócio que você está fazendo está errado. Se você quiser fruto mesmo de Deus na sua vida, você tem que tirar. E em seguida São Tiago fala: acolhei com docilidade a palavra que foi plantada em vós e que pode salvar as vossas almas. Se com um coração puro, a gente tira as coisas de Deus, a gente começa a confiar em Deus mesmo, pronto. A palavra de Deus começa a transformar a nossa vida. Então, meus amados irmãos, deixa aqui esse conselho de São Tiago, que Nossa Senhora abençoe cada um de nós e que nos faça acolher e praticar e levar essa vida cristã que Deus quer que nós levemos e que todos nós podemos levar quando nós abrimos o nosso coração para nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.